Olá, pessoal. Hoje estamos recebendo Alex Greiner, analista de mercado, autor e ex-gestor de fundo de hedge, para discutir o que está acontecendo entre os países da OTAN e a Rússia. Então, obrigado. Antes de tudo, obrigado por participar. Sempre um prazer, Glenn. É um prazer estar com você hoje e envio calorosas saudações ao seu público. Bem, estamos vendo alguns desenvolvimentos significativos agora, pelo menos parece assim, na guerra por procuração na Ucrânia. Pokrovsk caiu, ou pelo menos está em seus estágios finais, muito rapidamente. Vemos Mirnograd sendo cercada. É possível que os ucranianos consigam romper, alguns deles, desbloqueando as partes do norte. Mas ainda assim, quão significativa você acha que é a queda de Pokrovsk e a iminente queda de Mirnograd? Acho que isso é extremamente significativo, porque, pelo que entendo, depois de Pokrovsk, não há muito entre a República de Donetsk e o rio Dnieper. Há uma longa faixa de campos agrícolas, e não creio que existam linhas defensivas substanciais ali. Então, depois de Pokrovsk, os russos têm praticamente um campo aberto até o rio Dnieper. E é questionável se há defesas significativas nessa região. Podemos, portanto, ver um avanço muito rápido das tropas russas em direção ao Dnieper, algo que nunca deveria ter acontecido. Lembro-me de várias entrevistas e discussões de líderes ocidentais, autoridades ocidentais, os mentores do governo da Ucrânia, dizendo: vocês não podem perder Odessa e não podem deixar os russos chegarem ao rio, referindo-se ao Dnieper. Agora parece que isso pode acontecer em breve, e acho que isso pode levar a um colapso do governo em Kiev. A Harris foi significante de fim de todo o projeto Ucrânia. Bem, você vê agora o cinturão defensivo de cidades, que novamente funciona como uma linha de fortificação, já que os ucranianos podem usá-lo como centros logísticos. Eles podem abrigar muitas tropas, formar uma massa crítica, lançar contra-ataques, tudo isso. Mas em todo esse cinturão defensivo, se você for de Pokrovsk, pode seguir até Kupiansk ou Lyman, Kostiantynivka, Kharkiv, todo esse cinturão de importantes centros logísticos. Todos estão sob pressão agora, porém. Bem, não Kharkiv, é claro, mas Kupiansk, Lyman, Kostiantynivka. Mesmo na frente de Zaporizhia, você vê os russos avançando mais rápido, numa velocidade incrível agora, o que meio que enfraquece aquele novo argumento que ouvimos na OTAN, de que a Rússia tomou apenas 1%, que a guerra está em impasse. Mas como você vê o colapso mais amplo aqui? Você acha que se um cair, os outros também caem? Porque especialmente Kupiansk parece estar em uma situação muito sombria no momento. É difícil dizer, mas acho que isso vai definitivamente acelerar o colapso das forças armadas da Ucrânia. Porque você tem razão, Pokrovsk é um entroncamento ferroviário muito importante, um centro logístico essencial para as defesas ucranianas. E também há uma rede de rodovias, sabe? Elas se conectam por meio de Pokrovsk. Então, com a perda disso, é um ganho estratégico para os russos. É quase como perder a rainha em uma partida de xadrez. E você tem razão. Aparentemente, os russos estão avançando ainda mais rápido, de forma ainda mais dramática, na região de Zaporizhia. Portanto, acho que será muito mais difícil para as potências ocidentais que apoiam o governo ucraniano manter a narrativa de que a guerra está em um impasse, de que poderiam reverter a situação, de que poderiam derrotar os russos. Os russos estão perdendo muitos homens, mas ainda assim estão avançando. Está claro que o exército russo está ganhando força, não perdendo. Mesmo em termos de tamanho, o exército russo está crescendo, o que pode indicar que eles estão se preparando para um grande avanço, talvez até o rio Dnieper. Acho que isso será uma derrota completa e total do projeto Ucrânia. E então, sabe, no que diz respeito à Ucrânia, isso pode estar perto do fim da guerra. Então, talvez, de certa forma, seja uma boa notícia para o povo ucraniano. O governo em Kiev terá que mudar, terá que voltar para a órbita da Rússia. Mas isso seria uma derrota para a OTAN,
para a União Europeia e para a Grã-Bretanha. Não estou colocando os Estados Unidos nessa mesma categoria, porque está muito claro que Donald Trump retirou os Estados Unidos desse conflito, o que, como sabemos, não foi algo limpo, óbvio ou cirúrgico. O envolvimento dos Estados Unidos no projeto Ucrânia já havia sido estruturado e manipulado de forma que seria difícil para Trump simplesmente dizer: ok, adeus, estamos fora disso. Então levou algum tempo, mas acho que o momento crítico veio quando Trump se recusou a oferecer uma garantia de segurança a Kiev, porque esse seria o gatilho para a Terceira Guerra Mundial, isto é, para um conflito aberto entre a Rússia e o Ocidente combinado. E Trump disse não. Então agora tudo o que lhes resta são medidas de puro desespero. Então o último dos moicanos, Emmanuel Macron, ainda quer dar um jeito de colocar tropas francesas na Ucrânia. Mas veja bem, sem a garantia de segurança dos Estados Unidos, eles não vão conseguir nada, além talvez de serem mortos. E se formos pelo precedente histórico, acho que a ideia dos europeus, como na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, é que vamos nos meter em uma grande encrenca e então os americanos não vão poder simplesmente nos deixar em paz. Vão ter que vir em nossa defesa. Então é isso que eles têm no momento, certo? E a aposta deles é que Trump não vai conseguir resistir aos apelos para ir resgatá-los. Não sei. Essa aposta pode dar certo, pode não dar. That gamble might work out, it might not work out, but even if it did, even if somehow Mas mesmo que isso acontecesse, mesmo que de alguma forma na última hora eles conseguissem envolver os Estados Unidos nessa guerra, ainda assim não seria suficiente para mudar o rumo das coisas. Quero dizer, você sabe, o Obama em 2014 recusou-se a iniciar uma guerra contra a Rússia porque entenderam que a Rússia tem dominância escalatória naquela região, que vencer a Rússia seria extremamente improvável. E eu acho que hoje seria preciso um milagre. E eu não sei que tipo de milagre seria esse. Você sabe, os ocidentais são bons em usar as impressoras, mas não dá para imprimir logística, não dá para imprimir armamentos, não dá para imprimir tropas, não dá para imprimir uma força aérea, defesa aérea e todas essas coisas. É preciso tê-las, e elas precisam estar integradas, e isso simplesmente não existe. Então, mesmo que os Estados Unidos de alguma forma fossem coagidos a entrar nessa guerra, acho que o Ocidente ainda perderia. Sabe, você provavelmente tem razão sobre os Estados Unidos tentarem se manter fora, porque parece que fizeram de tudo para entregar a guerra aos europeus, que aceitaram de braços abertos, o que foi um pouco estranho. Mas veja, agora ele pode dizer, bem, eu tentei acabar com isso. Zelensky não quis. Eles insistiram em continuar lutando. Os europeus minaram o processo, então quiseram manter a guerra. Então isso, bem, nós já nos desvinculamos disso. Parece que ele já tem o álibi pronto. No entanto, quanto aos europeus, eles não têm soluções quando as coisas dão errado. A única coisa que conseguem fazer é um cessar-fogo temporário. Mas como os russos disseram, isso não é paz. É apenas uma manobra para prolongar a guerra. Na verdade, quanto a essa avaliação, eu concordo plenamente. Não há indicação de que os europeus vejam um cessar-fogo como uma forma de acabar com a guerra, porque eles nem sequer querem discutir nada político, qualquer tipo de solução política neste momento. Mas envolver os americanos nisso e esperar que uma guerra direta resolva a situação, é essa a única base em que os europeus podem se apoiar agora. Porque eu diria que isso é um pouco louco demais. Mas talvez não, porque agora eles estão falando sobre uma guerra híbrida da Rússia, com todos esses drones, embora não haja nenhuma evidência de que a Rússia esteja por trás deles. Tudo isso agora é apresentado como prova de uma guerra híbrida que precisamos enfrentar. Então, mesmo sem termos poder de fogo, parecemos muito prontos para entrar e lutar contra a Rússia. De novo, não tenho certeza se eles estão apenas batendo no peito ou realmente esperando provocar algum tipo de crise para trazer os americanos para o conflito.
Well, yes, I think that's the only leg they have to Bem, stand on. I sim, think sabe? any other Acho que essa é a única base em que eles podem se apoiar. but Não vejo absolutamente nenhuma outra solução. Mas acredito que a liderança europeia, a liderança da UE, os governos da França, da Grã-Bretanha e da Alemanha, todos eles também sofrerão uma derrota catastrófica em casa. Então há uma certa desesperança em reconhecer a realidade e apenas manter as coisas funcionando o máximo possível. E penso que aqueles que são os verdadeiros instigadores desta guerra, que acredito ser a oligarquia financeira, no eixo Londres, Paris e Wall Street, no que lhes diz respeito, enquanto a guerra continuar, ainda há uma chance de que a Rússia entre em algum tipo de crise. that Russia might fall into some kind of a crisis. Vladimir Putin might be assassinated or die while in office. Vladimir Putin pode ser assassinado ou morrer enquanto estiver no cargo. Sabe, algo ruim pode acontecer, o que talvez abriria uma oportunidade para eles, algum tipo de brecha para tentar novamente infiltrar-se na Rússia, organizar uma operação de mudança de regime, trazer algum tipo de Maria Corina Machado, sabe, para o Kremlin. Isso abriria amplamente os portões de Troia, e então eles poderiam tomar o controle da Rússia. E então, sabe, o sonho continuaria, porque provavelmente eles usariam a Rússia contra a China, da mesma forma que usaram a Ucrânia contra a Rússia. E assim conseguiriam seu grande prêmio, que é o controle de todo o continente euroasiático. Bem, esse é um sonho improvável, mas é possível, enquanto o conflito continuar. E é por isso que tivemos aquele projeto Alquimia na Grã-Bretanha, que foi criado no início da Operação Militar Especial em 2022. Um grupo de acadêmicos britânicos, agentes de inteligência e generais militares basicamente elaborou um documento de política estratégica, no qual enfatizaram, em alguns trechos, que o ponto-chave, o imperativo, era manter os ucranianos lutando. E isso, veja bem, coincidiu com a ida de Boris Johnson a Kiev quando a paz já estava praticamente assegurada. Já havia sido quase completamente acordada, em todos os detalhes. Agreed upon almost completely in every detail. And then Boris Johnson came to Kiev and convinced. E então Boris Johnson foi a Kiev e convenceu Zelensky e seu governo. Não assinem nenhum acordo de paz. Estamos com vocês. Lutem até o fim. Assim, depois de 1 ou 2 milhões de homens ucranianos, eles podem acabar em grandes apuros porque cometeram muitos erros. Eles não conseguirão esconder seu papel, nem fingir que isso foi apenas um conflito entre a Ucrânia e a Rússia. E acho que também perderão o privilégio de escrever a história desta guerra, o que é extremamente importante. Porque se tivessem vencido, poderiam ter escrito a história dizendo: "Ah, sabe, o homem mau Putin queria reconquistar o Império Soviético, e por isso queria conquistar o território ucraniano." E todas as nuances que levaram à guerra poderiam ser varridas para debaixo do tapete. Do jeito que está, acho que o outro lado é quem vai escrever a história dessa guerra. E muitas das pessoas que estão no poder hoje na Europa não estarão mais no poder. Vamos chamar isso de força reacionária. Esse grupo vai ganhar muita credibilidade. Você sabe, pessoas que foram contra a guerra, contra as políticas de emissões líquidas zero, contra a destruição dos gasodutos, contra o fechamento das usinas nucleares. Porque veja, a transição energética que foi imposta às nações europeias faz parte desse conflito. Então toda essa casa de cartas desaba e alguém vai ter que ser responsabilizado por isso. Fico feliz que você tenha mencionado o aspecto econômico, porque, mais uma vez, isso não se limita apenas ao campo da geopolítica. Há um enorme interesse econômico envolvido, e é por isso que, claro, a oligarquia está bastante ansiosa para manter essa guerra em andamento. E, como você disse, a única missão deles é continuar a guerra. Essa também é a minha impressão. Porque, por pior que as coisas estejam na linha de frente, é na lógica subjacente é que a long e prolongado
E de fato, é sempre prejudicial ter uma guerra longa e prolongada. Mas enquanto for possível mantê-la em andamento, isso seria considerado uma vitória. É por isso que o colapso agora está causando muito pânico em várias partes da Europa. No entanto, eu só quero perguntar sobre os diferentes futuros econômicos que dependem disso. Quero dizer, o resultado da guerra. Em que medida ele afetará o acesso a recursos, dívidas e cadeias de suprimentos? Como se poder frequentar a falta por essa guerra, ou, para ser mais preciso, pelo resultado da guerra? Well, for the West, it's going to be catastrophic. Bem, para o Ocidente, isso vai ser catastrófico, porque veja, o sistema financeiro ocidental está absolutamente carente de colateral. E sem novo colateral, tudo que se tem é dinheiro sendo impresso do nada, sem lastro algum, o que leva à hiperinflação. Hiperinflação basicamente significa o colapso da sociedade. Há muitos precedentes disso. Se você olhar para a República de Weimar, na Alemanha, há 100 anos, ou para o colapso da União Soviética, acho que esses são precedentes para tentar prever o futuro da União Europeia. Que os Estados Unidos têm um espaço de manobra muito melhor. I think that the United States has a much better maneuvering space. I think that they will probably be able to. Acho que eles provavelmente conseguirão contornar essa crise em boa medida. Mas no que diz respeito à União Europeia, à OTAN e ao Reino Unido, isso vai ser desastroso. Absolutamente desastroso. Para a Ucrânia vai ser uma melhora, com certeza. A Ucrânia tem sido uma das economias com pior desempenho no mundo desde que conquistou a independência em 1991. Talvez a pior. Pelo menos entre 1991 e 2014, a Ucrânia foi a economia com pior desempenho do mundo. Agora está devastada. Sua população passou de cerca de, acho que 51 ou 52 milhões em 1991 para, acredito, menos de 25 milhões hoje. To, I think, less than 25 million today. Much of its industry has been destroyed. Grande parte de sua indústria foi destruída. Eles perderam milhões de homens, mortos em combate, desaparecidos, feridos, além de qualquer recuperação, sabe? Então estão em um ponto muito baixo, a partir do qual será relativamente fácil promover uma recuperação econômica para a Ucrânia. E acho que esse deve ser um momento muito esperançoso, porque o potencial de integração com o, vamos chamar de mundo multipolar, é enorme. Certamente, investimentos muito grandes irão para a Ucrânia vindos da China e da Rússia, possivelmente do Banco dos BRICS. Veremos. Isso não vai acontecer de imediato, mas pode ocorrer relativamente rápido. E vou te dar um exemplo impressionante de como as coisas podem mudar quando há vontade de mudá-las. Vontade política. Há cerca de 4 anos, ou menos de 5 anos, o Azerbaijão iniciou um grande projeto para desenvolver sua infraestrutura. Eu estive lá na Conferência Econômica Eurasiática de Verona em 2022, quando esses projetos estavam começando. Na época, minha impressão foi, uau, este é um momento muito promissor. As pessoas estavam discutindo ideias e projetos de desenvolvimento econômico muito concretos e construtivos. De lá até agora, o Azerbaijão construiu 4.000 quilômetros de rodovias e 447 pontes. They built 447 bridges. They've built something like. Eles construíram algo como 50 túneis, um dos quais é o segundo túnel mais longo do mundo, além de 16 viadutos. E tudo isso foi construído em menos de 5 anos. O custo total de todo o investimento foi de cerca de 5 bilhões de dólares. Então, é isso que pode acontecer quando os recursos de uma sociedade não são desperdiçados em guerras. Agora, não estou falando do Azerbaijão. Alguém poderia dizer que tudo isso é controverso e que não confiaria no Azerbaijão, seja como for. Estou apenas falando sobre o que pode ser alcançado quando se destinam os recursos e os investimentos de uma sociedade a usos produtivos, ao desenvolvimento de infraestrutura, indústrias e assim por diante. E, portanto, a Ucrânia será um país extremamente importante para a integração eurasiática, porque está localizada no Mar Negro, sendo como uma zona de transição entre o Oriente e o Ocidente.
Ela tem um dos maiores potenciais agrícolas do mundo, com terras extremamente férteis e recursos de carvão e energia. Portanto, é um país rico, exceto que, sob a tutela ocidental, toda a sociedade foi moldada apenas para este momento, apenas para ser usada como uma arma contra a Rússia. Se fosse usada para melhorar a vida do povo ucraniano, resultados muito diferentes teriam sido possíveis. E eu acho que uma vez que esta guerra acabe, uma vez que este projeto, a Ucrânia, tenha sido finalmente derrotado, a partir desse ponto, tais desenvolvimentos vão se tornar muito mais possíveis. Acredito que com a ajuda da Rússia, da Bielorrússia e da China, esses desenvolvimentos vão decolar de fato. E provavelmente, em mais 20 ou 30 anos, a Ucrânia será um lugar completamente diferente. O ex-assessor de Zelensky, Arestovich, certa vez comentou em uma entrevista que a grande ironia é que os únicos dois países que teriam lutado pela Ucrânia seriam a Rússia e a Bielorrússia. Mas infelizmente, é claro, agora eles estão do lado oposto. Sim. Mas é interessante que você esteja otimista quanto à recuperação da Ucrânia, porque, bem, é difícil manter o otimismo agora, quando se observa a enorme devastação em curso. E de fato apontam o tamanho da Ucrânia. E, você sabe, isso é importante porque, ao ver toda a destruição pela qual o país está passando, e lembrar quantos milhões vivem lá, dá para ter uma noção da escala da terrível situação humanitária. Mas nesse ponto, é interessante notar que a energia se tornou um componente fundamental desta guerra, em termos de como cada lado agora enxerga a vitória. É claro que a Rússia vê o colapso desse cinturão defensivo como uma forma de realmente intensificar a marcha em direção ao oeste. No entanto, também vemos que, de ambos os lados, os ataques à energia são vistos como a possível chave para encerrar a guerra. Ou seja, a Ucrânia e a OTAN estão priorizando ataques a refinarias russas como uma maneira de colapsar a economia russa. E isso, supostamente, é o que colocaria a Rússia de joelhos. Mas a Rússia, de forma bastante intensa agora, também está atacando a infraestrutura energética da Ucrânia. Especialmente nos últimos dias, parece que a principal estratégia é simplesmente apagar as luzes em toda a Ucrânia e deixar as coisas desmoronarem. Essa é a suposição. Não sei se você vê da mesma forma. Por algum motivo, os russos, nos últimos dias, fizeram o que não haviam feito nos últimos 4 anos. Não tenho certeza do porquê, mas pode ser que estejam se preparando para um grande avanço até o rio Dnieper, que queiram quebrar completamente a resistência e encerrar esta guerra. Claro, isso é apenas um palpite. Vamos descobrir. Não sei o motivo. Ouvi muitos comentários sobre isso e as pessoas dizem, os russos já tiveram o suficiente. Mas eu não esperaria que a liderança russa perdesse a compostura ou a paciência nas fases finais da guerra. Provavelmente há uma razão tática para fazerem isso, porque caso contrário, poderiam tê-lo feito a qualquer momento nos últimos 4 anos. Eles escolheram fazê-lo agora. A Ucrânia ficou quase completamente às escuras, e parece que todas as suas usinas termoelétricas foram destruídas, além de qualquer possibilidade de reparo. Então, uma explicação pode ser que eles estejam se preparando para um grande avanço em direção ao oeste. Vamos descobrir. Só o tempo dirá. Mas eu realmente não colocaria no mesmo nível o que os russos fizeram agora e o que os ucranianos vêm fazendo ao lançar ataques de drones contra as refinarias da Rússia. Os resultados desses ataques não parecem ter alcançado muito. Eles conseguiram algumas filmagens disso, que circularam no YouTube e em outros lugares, e isso serviu como bom material para a narrativa de que estão prejudicando a economia russa. Mas estou ouvindo de pessoas na Rússia que mal estão cientes de qualquer uma dessas coisas. E sabe quando você pergunta a eles algo como, bem, há filas longas nos postos de gasolina? Eles respondem, que filas? Não há filas nos postos de gasolina.
Então parece que a economia russa está, sabe, talvez sofrendo algum dano marginal com tudo isso, mas nada irreparável. E não parece nem de perto o suficiente para realmente desestabilizar a economia. E então, sabe, eu preciso dizer isso porque nós no Ocidente fomos doutrinados por gerações sobre como os mercados financeiros e as economias funcionam. Achamos que entendemos esse assunto. Sabe, eu estudei economia na universidade, levei isso muito a sério e achava que entendia. I took it very seriously, and I thought I understood the stuff. But then, if you compare Western financial systems. Mas então veja, se você comparar os sistemas financeiros ocidentais com, digamos, o sistema financeiro chinês, a China não teve uma crise financeira desde, sei lá, talvez os anos 1970 ou 1980. Eles simplesmente não tiveram uma crise financeira desde então. Houve um colapso no mercado imobiliário e ocorreram crises esporádicas em setores específicos, mas nada parecido com um colapso sistêmico como o que temos no Ocidente a cada poucos anos. Sabe, nós simplesmente cambaleamos de uma crise para outra e passamos a achar que isso é normal. Bum, quebra e assim por diante. Então esperamos que o mesmo aconteça na Rússia. E veja, eu estou em fundos de hedge há 15 anos, e provavelmente, por todo o tempo em que estive nesse setor, sempre houve gestores de fundos de hedge investindo em posições vendidas na China. Eles dizem, a China está construindo todas essas vilas de Potemkin, cidades onde ninguém mora e blá blá blá. E então, bem, você sabe, há 20 anos esperam o colapso da China, e ele nunca aconteceu. Então veja, se medirmos a Rússia, a China e outros lugares pelos nossos próprios critérios, pelo que achamos normal, pelo que achamos que entendemos sobre como as economias funcionam, é claro que vamos pensar, atacamos algumas refinarias, isso e aquilo, e então a economia vai desabar como um castelo de cartas. Não, acho que é, mais uma vez, pensamento ilusório, mais do que uma análise responsável. Sim, é interessante. Bem, você mencionou esse ciclo de expansão e recessão. Eu sempre achei que a escola austríaca de economia, embora eu não concorde com tudo ali, pelo menos oferece uma explicação muito boa para o motivo de esses ciclos continuarem sendo alimentados. E também é interessante observar no contexto, por exemplo, da economia chinesa ou russa, até que ponto eles estão adotando políticas que realmente criam esse tipo de ciclo de expansão e recessão. Mas é interessante notar que a guerra está muito ligada aos sistemas econômicos que estão sendo desafiados no momento. Como você sabe, depois da crise financeira global de 2008 e 2009, vimos tanto os russos quanto os chineses começarem a reconhecer a necessidade de se desvincular um pouco, ou pelo menos criar uma alternativa, porque os americanos realmente não demonstraram nenhuma responsabilidade fiscal. Ou seja, eles gastaram demais, se endividaram demais e entraram em crise. E a solução foi, vamos pegar mais empréstimos e gastar mais. Naquela época já se ouvia Putin falando sobre o dólar americano como uma sanguessuga, algo que sugava a vitalidade de outras economias. E os chineses começaram a falar de uma economia pós-americana, impulsionando, a partir de 2013, a iniciativa do Cinturão e Rota. Depois veio o China 2025, com o objetivo de assumir a liderança tecnológica. Eles estavam criando todos esses novos bancos de desenvolvimento e internacionalizando o yuan. Então, como você avalia, após a guerra na Ucrânia, as estratégias econômicas da Rússia, da China e dos países do BRICS? Porque eu acho que Trump está disposto a desistir da Ucrânia, mas parece ter declarado quase uma guerra ao BRICS. Ele vê isso como uma ameaça à primazia dos Estados Unidos. Sim, correto. Bem, parece claro para mim que, em grande medida, as nações do BRICS, principalmente Rússia e China, estarão aplicando o Sistema Nacional de Economia Política, que também é chamado de Sistema Americano de Economia Política,
porque esse sistema é muito melhor para a sociedade como um todo. O resultado é o aumento da prosperidade, padrões de vida mais elevados, industrialização e desenvolvimento de infraestrutura. É exatamente o que mencionei sobre o Azerbaijão há alguns minutos. É o que a China vem implementando nos últimos 40 anos. É o que a Rússia está implementando. É o que os Estados Unidos implementaram no século XIX, quando passaram de um conjunto de colônias a uma superpotência mundial em cerca de 50 anos. Being a world superpower in the space of about 50 years is the same system that under the É o mesmo sistema que, sob as políticas formuladas por Friedrich List, os alemães implementaram após 1870. E em todos os casos, essas políticas resultaram em avanços espetaculares. O desenvolvimento de indústrias, infraestrutura, tecnologias e até uma revitalização demográfica em todas essas nações. Portanto, acredito que isso agora é muito bem compreendido, pois tem sido defendido por pessoas como Lyndon LaRouche. Sei que Sergei Glaziev era um leitor ávido e atento do trabalho de LaRouche, e que isso influenciou o pensamento russo sobre desenvolvimento econômico. Presumo que isso tenha se espalhado ainda mais. É a alternativa ao sistema britânico de livre comércio, que é basicamente uma corrida para o fundo do poço, em que todos precisam se reduzir a uma força de trabalho de baixo custo, sem padrões ambientais, sem padrões de vida, sem desenvolvimento de infraestrutura e assim por diante. As coisas que vemos hoje na Grã-Bretanha e nos Estados Unidos, e até mesmo na Europa, de modo geral, uma lenta e constante decadência da economia, a deterioração da infraestrutura, os padrões de vida caindo cada vez mais e assim por diante. Acho que está claro que esse é o caminho que as nações do BRICS estão prestes a seguir agora. O problema que ainda precisa ser resolvido é o problema do sistema monetário, porque o sistema monetário que temos atualmente é completamente fraudulento. É basicamente o epicentro, o sistema que envenena quase todas as relações na sociedade e as transforma em uma perversão de si mesmas. E esse é, em grande parte, o sistema que temos em todo o mundo, e ele precisa ser reformado, inclusive na Rússia e na China. Bem, eu sei que os russos vêm trabalhando nesse problema há muito tempo e que eles têm modelos, ideias e várias iniciativas, mas não tenho certeza de que algo já tenha sido acordado de forma definitiva. Acho que a necessidade de reformar esse sistema também levou à criação de coisas como o Bitcoin e as criptomoedas, porque as pessoas perceberam que esse sistema está estragando todo o resto e que precisamos de um tipo diferente de sistema monetário. Então, isso ainda está por se ver. Mas acredito que do jeito que está, o Sistema Nacional de Economia Política é definitivamente muito mais promissor para o futuro da humanidade e também para o futuro da paz. Na verdade, eu vi Sergei Glaziev há 2 semanas em Minsk, e acho que as pessoas subestimam o quanto esse pensamento econômico voltou a se enraizar na Rússia. Digo voltou, porque ele já existia lá no passado. Muitas dessas ideias, é claro, começaram na própria Rússia. Depois veio Alexander Hamilton, e mais tarde Friedrich List, que realmente gostava dessas ideias e as desenvolveu, querendo algo semelhante para a Alemanha. Mas todas as ideias de Friedrich List foram então escritas, publicadas como panfletos e distribuídas na Rússia. E Sergei Vichy, o ministro das Finanças da Rússia no século XIX, também promoveu fortemente as ideias. Mas ainda assim, porque sempre precisamos demonizar nossos oponentes, nos referimos à Rússia como um posto de gasolina disfarçado de país, capitalismo de gangster, todas essas coisas. E com a China, usamos a palavra comunismo por algum motivo para descrever o que está acontecendo. Mas acho que acabamos nos enganando ao sempre precisar demonizar nossos oponentes, porque acho que isso vamos chamar de capitalismo industrial ou nacionalismo econômico de Friedrich List. Acho que essa é a principal direção que eles estão seguindo.
E se você observar as receitas econômicas, por assim dizer, de Friedrich List e do sistema americano, de repente o modelo chinês e o modelo russo começam a fazer muito sentido. Se você observar o foco na soberania tecnológica, seus próprios corredores físicos de transporte para conectar os instrumentos financeiros de novos bancos, o uso de moedas e a ênfase na economia real, evitando essa financiarização que funciona apenas como uma forma de sugar o poder produtivo, e, como você disse, também uma corrida para o fundo do poço, porque parte do problema é que quanto mais eficiente isso se torna, menor é a margem de erro antes de quebrar. E, bem, já se pode ver agora que isso chegou ao fim da linha. Então sim, não sei se você tem alguma consideração final sobre isso antes de encerrarmos. Não, eu acho que, sabe, eu concordo com o que você está dizendo. E eu acho que chegou a hora, vamos ver uma bifurcação no desenvolvimento do mundo. E sabe, o governo Trump tem sido extremamente controverso, para dizer o mínimo. Uma das piores coisas que você pode fazer é ouvir as declarações de Trump e levá-las ao pé da letra. Mas, me parece que conforme foi anunciado, porque eles realmente anunciaram isso, Trump está, na verdade, tentando trazer os Estados Unidos de volta ao sistema americano. E eu acho que cada vez mais evidências estão surgindo de que eles realmente estão fazendo isso. E parte disso significa trazer paz ao mundo. E então, mais uma vez, o papel de Trump é extremamente difícil de interpretar. Está por toda parte. Em muitos momentos parece exatamente o oposto do que realmente é. Mas uma das coisas que aprendi na Conferência de Integração Eurasiana de Verona, em Istambul, cerca de 10 dias atrás, conheci um ministro da República Sérvia lá. A República Sérvia é uma parte constituinte da Bósnia e Herzegovina, que, como você sabe, não é exatamente um nome muito conhecido. É um país quase sem saída para o mar, localizado no meio da Península Balcânica, nos Balcãs Ocidentais. E os britânicos praticamente manipularam essa região para se tornar a segunda frente na Guerra do Ocidente contra a Rússia. E isso era extremamente perigoso porque, foi exatamente aí que a Primeira Guerra Mundial começou, com o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinando, em 1914. E então, sabe, alguns dos mesmos padrões estavam começando a se repetir por lá. As tensões estavam aumentando entre sérvios, croatas e muçulmanos. E digamos que se isso tivesse escalado para um conflito militar, poderia ter se transformado em uma verdadeira Terceira Guerra Mundial no continente europeu. Portanto, uma situação extremamente preocupante, extremamente perigosa, mas que não era um tema comum no Ocidente. Isso não era discutido no Ocidente de forma alguma. Eu sei disso porque sou de lá, certo? E então eu vinha prestando atenção e estava extremamente preocupado que algo realmente ruim fosse acontecer. Ficava muito claro que era a influência britânica criando esse barril de pólvora. Então, o que eu aprendi com esse funcionário do governo da República Srpska? Eu já tinha ouvido alguns comentários da Bósnia de que as coisas realmente haviam melhorado desde que Donald Trump chegou ao poder. Mas, sabe como é? As impressões das pessoas, isso e aquilo. Então eu não tinha muita certeza. De qualquer forma, havia um membro do governo lá e eu disse, preciso ir perguntar a ele. O nome dele é Denis Sulic. Perguntei a ele, Denis, o que estou ouvindo é verdade? E ele foi muito categórico. Ele disse, sim, as coisas estão muito, muito melhores. Desde que Trump chegou ao poder, as tensões diminuíram de forma muito perceptível e a diferença é como da noite para o dia. Certo? Por que estou dizendo isso? Porque não poderia ser algo aleatório. Sabe, isso não poderia ter acontecido por engano. O que significa que as pessoas na administração Trump tinham que estar cientes do problema. E eu ouvi de um político croata da Bósnia que, quando foi fazer seu primeiro informe ao Departamento de Estado em Washington, ele disse,
Sabe, eu achei que teria que explicar a eles onde fica a Bósnia no mapa e coisas assim. Mas quando chegou lá, ficou chocado. Eles já estavam muito, muito bem informados e totalmente a par do que estava acontecendo. Você tinha que saber o que estava acontecendo lá. E tinha que tomar medidas ativas para reduzir as tensões e desarmar o local para evitar a guerra. Então eles tiveram que ir até lá e dizer aos britânicos: novo xerife na cidade, vocês estão fora daqui, nós estamos assumindo o controle. E agora ele está dizendo: estamos negociando com os americanos agora, não estamos mais lidando com os britânicos. E as coisas estão muito, muito melhores. Então, sabe, isso me mostra que apesar de toda a controvérsia e toda a desinformação e sinais confusos vindos do governo Trump, eles estão realmente tentando evitar que a Terceira Guerra Mundial comece, o que corrobora o que Kirill Dmitriev disse há algumas semanas. Ele disse que Vladimir Putin e Donald Trump vão impedir que a Terceira Guerra Mundial estoure. Ele disse vão. Ele não disse podem, devem ou conseguem. Ele disse vão. Isso mais uma vez me mostra que talvez em um nível de acordos de bastidores e comunicações secretas, eles entendem o que está acontecendo e estão tentando conter a marcha rumo à guerra. E isso, acho que essa mudança de direção provavelmente também implica que os Estados Unidos estão se afastando do modelo britânico de livre comércio e voltando ao sistema americano de economia política, o que talvez, daqui a alguns anos, será uma ótima notícia para a economia e o povo americano. Então acho que este é um ponto de inflexão muito esperançoso no mundo. É só que você sabe, as notícias que recebemos pela mídia, pelas redes sociais, por todos esses influenciadores, são em sua maioria coisas ruins. Então acho que algumas pessoas estão muito desanimadas e muito pessimistas. Mas acredito que há um movimento muito importante em direção a oportunidades positivas, um desenrolar de todas essas crises. Enfim, espero estar certo, acho que estou certo. Nem todo mundo vai se convencer, mas saberemos com o tempo. Bem, não me surpreenderia se o Trump realmente quisesse voltar a isso. Quero dizer, Andrew Jackson é o presidente favorito dele, e claro que ele estava no auge do sistema americano no início do século XIX. Mas também é importante lembrar que o sistema americano existia porque os Estados Unidos não conseguiam competir adequadamente no mercado livre com os britânicos. É por isso que chamavam isso de imperialismo de livre mercado. Em oposição ao motivo pelo qual o comércio justo era considerado melhor do que o livre comércio. Agora que os Estados Unidos estão tendo dificuldade para competir com a China, acho que faz sentido meio que voltar ao princípio do comércio justo. Enfim, muito obrigado. Glenn, obrigado pelo convite. Sempre estar aqui participar com você. Até a próxima. Obrigado, sim.